Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eduardo e hoje nós vamos ter mais uma aula de Mecânica das Estruturas 2. A aula 15 vai ser sobre o método dos deslocamentos. Nós vamos resolver dois exercícios nessa aula. Exercício 1. Determinar os esforços nodais para a estrutura hiperestática abaixo. Dados. Módulo de elasticidade 25.000 MPa, base da viga 15 cm, altura 40 cm. Então, nós temos uma estrutura hiperestática, né, com um engaste no ponto A, um apoio móvel no ponto B e em C outro ponto móvel. Temos uma carga distribuída entre A e B de 10 kN por metro e uma carga pontual de 20 kN entre B e C. Temos então aqui a nossa viga, né? A representação dela aqui, conforme a gente já tinha visto. Começamos então pelo primeiro passo, que é a definição do sistema hipergeométrico da estrutura. O grau de hipergeometria é sempre a quantidade de deslocabilidade que essa estrutura tem, desconsiderando os extremos dela. Então, nós podemos desconsiderar em A o engaste e em C o nosso apoio de primeiro gênero. Então, a deslocabilidade da estrutura será 1, porque aqui ela pode girar a estrutura no ponto B, né? Então, essa é a nossa representação do sistema hipergeométrico de grau 1, tendo a barra 1 e a barra 2. Segundo passo da análise. Nós devemos, então, ver as características das barras isoladas. A barra 1, como nós já vimos na aula passada, nós colocamos, então, uma chapa em cada lado do ponto de deslocamento que nós vimos, com um engaste. Então, a barra 1 vai ter um engaste tanto em A quanto em B. A barra 2, nós, então, vamos encontrar um engaste no ponto B. E no ponto C, nós temos um ponto onde não vai ter um momento aplicado ali. Ou seja, nós temos uma rótula aqui, representamos com uma rótula e um engaste. Ou seja, nós não temos momento nessa região, mas nessa aqui nós temos. Terceiro passo, determinação dos vetores de cargas nodais. Então, os vetores de cargas nodais, eles vão se dar através dos momentos e reações de apoio gerados na nossa estrutura, através das características que nós encontramos no segundo passo e as cargas reais que nós temos na estrutura. Para nós vermos as fórmulas que serão aplicadas, nós podemos utilizar tabelas, como vamos ver agora. Podemos ver então, nessa tabela que eu passei no vídeo passado, os momentos e as reações de apoio devido às características da estrutura. Então, no exercício que a gente está fazendo, entre os pontos A e B, que temos engastes nos dois extremos e uma carga distribuída, podemos então utilizar estas fórmulas. QL ao quadrado sobre 12 para os momentos em ambos os lados e QL sobre 2 para as reações de apoio. Já para o trecho B e C, nós temos então, vamos procurar aqui, nós temos essa configuração, né? Temos uma carga aplicada no meio da estrutura, né? L sobre 2, L sobre 2. Temos de um lado a nossa rótula, onde não tem um momento neste ponto, e no outro um engaste. Podemos então aplicar as cargas e as distâncias do nosso exercício nestas fórmulas aqui. Temos então as fórmulas que nós vimos na tabela da aula passada, né? Aplicando então as fórmulas, nós chegamos a esses resultados aqui, né? QL ao quadrado sobre 12, o Q é a nossa carga distribuída, o L é o comprimento entre o trecho AB. Aqui, mesma coisa, Q é carga distribuída, L o comprimento do trecho. Neste ponto aqui, para esta barra também, aqui o P é a nossa carga pontual e L é o comprimento do trecho BC. Aqui 11P sobre 16, a nossa carga pontual
novamente. Aqui então nós representamos os valores de momento e reações de apoio com os seus respectivos sentidos, né, da estrutura, no nosso trecho AB, trecho BC. O que vai importar para nós nos próximos slides será esta região aqui, mais especificamente os nossos momentos. Para nós então acharmos a carga da força nodal neste ponto, nós então somamos os momentos que nós encontramos, né? Menos 13,33 mais 16. Lembrando que temos o sinal de negativo aqui, porque esse momento está no sentido horário e a convenção que nós estamos utilizando, ela prega, digamos assim, que o sentido anti-horário é o positivo. Chegamos então a um F1 de 1,67 kN. Cálculo do coeficiente de rigidez. Esse é o nosso quarto passo, calcular o K, né? Que é o nosso caso 1 e o anterior é o caso 0. Nesse passo, nós então encontramos o momento equivalente à aplicação de uma rotação que gere 1 radiano de ângulo na estrutura. Então, nós aplicamos no nosso ponto, deixa eu voltar aqui na nossa estrutura, onde nós temos o deslocamento 1, nós aplicamos uma rotação neste ponto que gere um deslocamento de 1 radiano na estrutura. Isso no sentido anti-horário. Então, ele vai estar nessa configuração aqui e nessa configuração aqui, entre BC e AB aqui. Para nós encontrarmos, então, esses momentos devido a essa rotação unitária angular na estrutura, podemos, então, utilizar também a tabela passada na aula passada, como vamos ver agora. Podemos, então, utilizar na nossa questão em específico as nossas barras engastada e articulada e biengastada. Para o trecho AB, nós vamos utilizar esta configuração aqui, que nós estamos aplicando no ponto B uma rotação no sentido anti-horário. Então, podemos pegar diretamente o sentido e a fórmula para as reações, tanto de momento quanto as forças verticais. E para o trecho BC, nós temos esta configuração aqui, onde nós aplicamos a rotação de 1 radiano no ponto B, e em C nós temos a nossa rótula. Aplicamos então as nossas fórmulas vistas conforme a tabela da aula passada e chegamos a esses valores aqui. Substituímos apenas o vão, né, da estrutura e simplificamos os momentos. Utilizamos então esta região aqui, que é a região do ponto B, né, onde nós encontramos o deslocamento 1. Fazemos a somatória, conforme a gente tinha feito para as cargas nodais, agora a gente faz para o coeficiente de rigidez da estrutura. Nós então somamos esses valores. Lembrando que os dois momentos estão no sentido anti-horário, ou seja, eles são positivos e somando dá 7/4 de EI. Quinto passo é a solução do sistema linear. Conforme vimos na aula passada, nós aplicamos então essa fórmula, que é o coeficiente de rigidez vezes a deslocabilidade é igual a menos a força nodal. Como nós não temos a nossa deslocabilidade, nós isolamos ela e ficamos com menos força nodal sobre coeficiente de rigidez. Aqui nós já aplicamos o nosso módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, né? 25 vezes 10 a sexta, que é a transformação da unidade do módulo de elasticidade, e B é o H ao cubo sobre 12, para calcular a inércia. Chegamos então a um valor de EI de 20.000 kN/m². Aplicando então a fórmula para encontrar a deslocabilidade, temos menos 1,67
sobre 7/4 de EI. 1,67 vem da soma dos nossos momentos, né? E 7/4 de EI vem da soma dos coeficientes de rigidez. Aplicando, então, temos o valor de deslocabilidade 1 menos 4,77 vezes 10 a menos 5 radianos. Sexto passo é a aplicação e cálculo dos esforços. Então, nós agora aplicamos as fórmulas para encontrar nossas reações de apoio. Temos, então, em A, um engaste, então temos um momento. MA é igual ao MA0, ou seja, o momento devido às cargas reais da estrutura, mais MA1, que são as rigidezes da estrutura, né? Os momentos devidos à rigidez, vezes a deslocabilidade 1. Sendo assim, temos 13,33 mais EI, só que aqui nós já substituímos, colocamos 20.000 sobre 2, vezes a nossa deslocabilidade, menos 4,77 vezes 10 a menos 5. De onde nós achamos esses valores? Vamos ver aqui. 13,33, esse é o nosso ponto A, então pegamos o momento neste ponto, e o nosso valor de 2 EI. Só que, ao aplicar, desculpa, não é esse valor aqui, é esse aqui que já é o simplificado. Então temos o EI sobre 2. O EI nós já calculamos e achamos 20.000, ou seja, é 20.000 sobre 2. Aplicados aqui, chegamos a um momento de 12,85 kNm girando no sentido anti-horário. Por isso, ele deu positivo. Momento em B para a esquerda. Temos o momento B devido ao caso zero, devido às cargas reais, mais o momento B1 devido às rigidezes, do caso 1, vezes a deslocabilidade 1. Temos menos 13,33 mais 20.000 vezes a nossa deslocabilidade de menos 4,77 vezes 10 a menos 5. Chegamos então ao valor de menos 14 vezes 29 kNm. Ele deu negativo porque nós adotamos o sentido horário como negativo e o anti-horário como positivo. Então, como neste caso aqui, no ponto B, nós adotamos ao contrário, ele deu negativo. O momento B à direita, ele é igual ao momento B à esquerda. A única coisa que muda são esses momentos. Ao invés de nós utilizarmos os valores olhando para a esquerda, nós utilizamos os valores para a direita. Por exemplo, nos valores olhando para a esquerda, temos 13,33 kNm para o caso 1 e EI para o caso 1. Opa, desculpa. 13,33 para o caso 0 e EI para o caso 1. Se nós olharmos para a direita, devemos substituir, olhar a posição do momento e utilizar 15 kNm e 3/4 de EI. É para dar o mesmo resultado. Momento em C é zero, porque temos um apoio articulado neste ponto, de grau 1. Reação vertical em A. Reação vertical em A é igual à reação em A no caso zero, ou seja, das cargas reais, mais a reação devido ao caso 1, que é devido à rotação de 1 radiano na estrutura, e a deslocabilidade. Podemos aplicar então 20, que é devido ao caso zero, mais 3/8 de I, que é o nosso 20.000, vezes a deslocabilidade de menos 4,77 vezes 10 a menos 5. Chegamos então a um valor de 19,64 kN. Faltou aqui para cima, mas pode entender que o sentido para cima é o positivo. Reação de apoio em B vertical é igual à reação em B devido ao caso zero, mais a reação em B devido ao caso 1, vezes a deslocabilidade. Temos então, no ponto B, tanto as cargas vindas
do trecho da barra 1 quanto da barra 2, né? Então, devemos fazer a soma. Temos as reações tanto de 20 kN da barra 1 do trecho AB, quanto o 13,75 da barra 2, trecho BC. Mesma coisa aqui. Nós temos o 6EI sobre L ao quadrado, que nós simplificamos 3/8 sobre EI, e 3 sobre 16EI. Somamos, então, esses valores, multiplicamos pela deslocabilidade e encontramos um valor de 33,93 kN. C. No ponto C, a reação, mesma coisa, reação devido ao caso 0, mais reação devido ao caso 1, vezes a deslocabilidade. Temos 6,25 menos 3 sobre 16 vezes EI, que é o nosso 20.000, vezes a deslocabilidade, de menos 4,77 vezes 10 a menos 5, chegando ao valor de 6,43 kN positivo, ou seja, para cima. Exercício 2. Determinar os esforços nodais para a estrutura hiperestática abaixo. Dados: 25.000 MPa de módulo de elasticidade, base 20 cm, altura 20 cm. Temos então essa estrutura aqui com uma carga de 30 kN aplicada entre B e C deslocada, ela não está exatamente no meio como o exercício passado, e entre A e B temos uma carga triangular com o valor máximo de 20 kN por metro e aqui o valor de 0. Temos apoios de engaste tanto em A quanto em C e um apoio articulado em B. Novamente, temos a nossa estrutura representada aqui. O primeiro passo é a definição do sistema hipergeométrico. Também nessa estrutura, nós ignoramos, entre aspas, os apoios e consideramos o apoio central. No apoio central, nós colocamos então a deslocabilidade de 1 para o sistema hipergeométrico, considerando duas chapas para cada lado da estrutura, né? Analisando as barras isoladas, neste caso, ao contrário do caso passado, temos a barra 1 e a barra 2 com engastamento em ambos os apoios. Terceiro passo, determinação dos vetores de cargas nodais. Esses vetores, como nós já vimos, conseguimos calcular através das cargas e comprimentos, utilizando tabelas. Vemos aqui então, nós temos entre os nossos pontos A e B uma carga triangular aplicada e dois engastes nos apoios. Usamos então estas fórmulas aqui, onde nós temos a carga com o seu valor máximo, temos o QL ao quadrado sobre 20, e aonde ela chega a zero, o seu valor, QL ao quadrado sobre 30. E as reações de apoio, 3QL sobre 20 e 7QL sobre 20, sendo 7QL sobre 20 aonde nós temos a carga máxima. A nossa outra região, a nossa barra 2, ela tem uma carga deslocada e dois engastes. Então, vamos encontrar aqui, se aplica então a este ponto. Temos uma carga deslocada do ponto médio da estrutura e dois engastes. Aplicamos então no ponto mais próximo aonde está a nossa carga. Aplicamos nesse momento nossa carga pontual vezes A, que é a menor distância, vezes B ao quadrado, sobre L ao quadrado. No ponto mais afastado da carga, temos carga pontual vezes A ao quadrado vezes B sobre L ao quadrado. Nossa reação vertical no ponto mais próximo da carga é a carga vezes B ao quadrado vezes 3 vezes A mais B, fecha parênteses, tudo sobre L ao cubo. Para a nossa carga mais afastada da carga pontual, temos de reação vertical P vezes, aqui é um A, tá? Ficou errado, desculpe, não era para ser um B aqui, era para ser um A. Então, P vezes A ao quadrado vezes, abre parênteses, A mais 3B, fecha parênteses, tudo sobre L ao cubo. Aplicando então essas fórmulas para as barras 2
e barra 1, encontramos nossos momentos necessários. Aplicando então as fórmulas que acabamos de ver nas tabelas da aula passada, da aula 14, chegamos a esses valores de momento e reações de apoio da estrutura. Temos aqui então a aplicação, né, para chegarmos a esses resultados. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse aqui eu vou passar direto, eu expliquei o passado. Vocês podem deixar um comentário sobre o vídeo que eu ajudo vocês a interpretar, tá bom? Coloquei então os valores tanto de reações verticais quanto dos momentos com os seus respectivos sentidos. Chegamos então ao valor de menos 6,61, que é a soma dos momentos no ponto B, tanto da barra 1 quanto da barra 2. Quarto passo, cálculo dos coeficientes de rigidez K. Vamos então para as duas barras calcular os coeficientes de rigidez, que são baseados nos comprimentos de cada barra. Vamos ver então na tabela da aula passada. Temos então, no nosso caso, duas barras engastadas, que é entre o trecho AB e BC, né? São biengastadas. Temos então que se atentar à rotação em cada ponto. Então, se olharmos para a esquerda na barra 1, no ponto B, nós temos uma rotação anti-horária, né? E nós utilizamos essa fórmula aqui. Para as reações de apoio, 6EI sobre L ao quadrado, que ele é o comprimento da respectiva barra. No ponto B, olhando para a direita, temos uma rotação anti-horária também, e utilizamos estas fórmulas aqui. A partir então das fórmulas vistas na tabela da aula passada, da aula 14, chegamos então a estes valores aqui representados, tanto para os momentos nos engastes, quanto para as reações de apoio nas barras 1 e 2. Utilizamos então no ponto B, onde temos o encontro da barra 1 com a barra 2, os nossos momentos, né? Fazendo a soma deles, para encontrar o nosso coeficiente de rigidez, chegamos a um valor de 26EI sobre 21. Quinto passo, solução do sistema linear. Então aplicamos a nossa fórmula, né, que é o nosso deslocamento, é igual à nossa força nodal sobre a nossa rigidez. Substituindo então os valores, ou a nossa força nodal que nós encontramos de menos 6,61 sobre 26 sobre 21 vezes o nosso EI. O nosso EI nós conseguimos calcular com a transformação da unidade do nosso módulo de elasticidade, né, do nosso 25.000 MPa, se não me engano, vezes o BH ao cubo sobre 12 para calcular a inércia. Chegamos a um EI de 52.083,33 kNm². Aplicando na fórmula, chegamos a uma deslocabilidade de 10,25 vezes 10 a menos 5 radianos. Sexto passo, aplicação e cálculo dos esforços. Após então nós calcularmos a deslocabilidade da estrutura, nós podemos então encontrar as reações de apoio, tanto as reações verticais e horizontais. Nesse caso nós não temos reação horizontal na estrutura, apenas vertical, e nossos momentos. Para encontrar as reações, nós somamos a reação devido ao caso 1 mais a reação devido ao caso 0 mais a reação devido ao caso 1 vezes a deslocabilidade. Então, nosso momento em A é igual ao nosso momento A0, que é o nosso momento no ponto A, no caso 0, que é 24 kN, mais o nosso momento no ponto A, no caso 1, 2EI sobre 6, vezes a nossa deslocabilidade. 2 por 6 vezes o nosso EI, né? 2EI sobre 6 vezes a deslocabilidade de 10,25 vezes 10 a menos 5
temos então um momento de 25,77 kN/m. Aplicamos então esta mesma lógica, esta mesma fórmula para as outras reações. Tanto para o momento em B, esquerda e direita, eles precisam dar o mesmo resultado, porém valores negativo e positivo, né? Porque estão sendo olhados de pontos de vista diferentes. Nosso momento em C, reações A, B e C. Chegamos então ao fim desta aula, né? Nós então resolvemos 2 exercícios referentes ao método dos deslocamentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários ali ou me mandar algum e-mail que eu vou responder o mais breve possível. Peço que curtam o vídeo caso tenha sido útil. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.